Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Eu preparei aqui um vídeo, um tema relativamente a essa questão aí da matéria do Diogo Dantas no GE com relação ao Salgado, reclamando de um suposto calote que o Vasco vai dar nele, que o Vasco estaria propenso a pagar 10% apenas do total devido a ele, que ele não pode ter 90% de deságio, de prejuízo e tal. Vou começar a minha dissertação desta forma. Quem me conhece aqui no meu canal, desde 1 de agosto de 2023, vou fazer agora 2 anos, no dia 1º de agosto, sempre me acompanhou eu falando bastante de 777, de gestão, campo e bola também, mas afirmando a minha dúvida ou a minha não dúvida que Pedrinho é a continuação do Salgado. Porque assim que o Pedrinho entrou como presidente da associação, em 1º de janeiro de 2024, já tem 1 ano e meio, ele disse que ia apurar, investigar Salgado, Osório, Duque Estrada e companhia. E também iria baixar até o Campelo, Ia passar uma borracha nisso aí, passar uma régua fina nisso aí, e não uma borracha, Mas já tem 1 ano e 6 meses que nada é feito, nenhuma apuração se concretizou, nada foi entregue para uma investigação policial. Então eu tenho as minhas convicções de que Pedrinho é uma continuação do Salgado. E assim que estava junto, roxo e amarelo, estavam juntos, roxos e amarelos, quando o Vasco foi vendido. Quando se veio com essa babaquice, vamos transformar o associativo em SAF. E aí depois a lei falava para ter um tipo de uma concorrência, e nunca houve essa concorrência. Foi uma venda casada, ou uma compra casada da 777. A 777 deu os 70 milhões ao Salgado, e foi uma compra casada dela, 777 com relação ao Vasco, e uma venda casada do Vasco com relação a 777. Nunca houve aí uma apuração rígida, concreta, nada. Então, há esse receio de não dizer que o Pedrinho não é Salgado. Eu tenho receio em não afirmar isso. Eu afirmo. Desculpa, estou muito gripado. Vamos lá. Vamos aqui. Em havendo indícios de fraude, gestão temerária de Pedrinho, do Salgado, do Osório, do Duque Estrada, isso pode ser feito. Isso pode ser levado em consideração agora na recuperação judicial. Explico. Não com relação aos outros credores, que não nos foi passado isso, O Salgado disse que não vai levar esse calote e pensa numa rejeição à sua autorização para a chancela da empresa, da recuperação judicial, E eu já falei aqui que a gente tem algumas matérias, Direito civil, direito penal, direito empresarial, e essas matérias, cada uma delas tem um princípio, ou alguns princípios que regem ela, No direito empresarial, continuidade da empresa, É importantíssima, também tem um link com o consumidor isso aí, mas o Vasco tem que lutar pela continuidade da empresa, continuidade do Clube Vasco, que foi transformado em empresa aí em 2022, E um dos argumentos dele, Vasco, ele dizia, olha, na recuperação judicial, excelência, eu tenho indícios fortes aqui, que pelo menos com relação ao credor Salgado, agora não sei se o Osório também é credor, não sei, com relação ao credor Salgado, indício aqui de fraude, indício de gestão temerária, eu apurei, só que não entrei com uma ação criminal ainda, e blá blá blá. Está sendo discutido isso na Câmara de Arbitragem, tem confidencialidade. O senhor pode me dar uma liminar aqui para impedir
um prejuízo maior com relação a esse credor salgado, para que ele não venha a desautorizar a recuperação judicial, isso é possível. Na recuperação judicial, você pode obter liminares contra credores que tenham prejudicado o Vasco e agora possam tentar impedir a recuperação. Não teria lógica. Vamos supor, um credor diz que deve 1 milhão para você. Você não tem dúvidas com relação àquilo ali. Ou então acha que não é 1 milhão, acha que é 100 mil. Você pode entrar com uma liminar na recuperação judicial, porque é juiz togado, pedindo para que aquilo ali seja sobrestado, que o voto dele para impedir a recuperação judicial seja determinante para que ela não ocorra. Ela vai ocorrer com o sobrestamento daquele problema ali pela liminar que pode ser obtida em juízo. Isso é possível, né? Porque você vê o seguinte, a questão dos balanços atrasados, do Salgado, do Pedrinho, a questão que se sabe lá dentro da Câmara de Arbitragem, ou melhor, se vai saber de todos os prejuízos causados pelo Salgado e pela 777. Já falei aqui várias vezes que o Vasco não perde esse processo, mas ninguém apresentou nada na seara policial para ter uma investigação criminal aí, né? Não sei por quê, que cargas d'água. Só pode ser questão de estarem juntos, de amarelos e roxos. Só pode ser, né? Porque o Pedrinho disse que ia apurar, que ia investigar, ia tomar medidas emergenciais. E nós estamos aí já no dia 15 de junho, um ano, 6 meses e 15 dias, né? Com relação a isso. Pelo amor de Deus, nada anda, né? Então, acho que o Vasco deveria tomar esse caminho. Se não tomar esse caminho é porque aí sim realmente estão mancomunados, porque não tem como você pensar, né? Verificando ainda na arbitragem prejuízos causados pelo Salgado e companhia que não sejam abatidos com os valores que ele tenha para receber de crédito do Vasco. Isso tem que andar junto, né? As cláusulas abusivas que foram assinadas nos contratos entre 777 e CRVG é do presidente lá na época a culpa disso, né? Favorecimentos para 777 em detrimento do Vasco, garantias para 777 e não garantias para o Vasco, garantia alguma para o Vasco, né? E hoje, pela confidencialidade, mesmo com a confidencialidade, você poderia discutir isso aí em ambiente penal, mas ninguém fez nada até agora e não vão fazer, cara, não vão fazer. Eles estão juntos, amarelos e roxos, estão juntos. É só enchendo linguiça e vai tocando para frente e nada, né? Nunca existiu uma sindicância séria contra o Salgado, né? E agora o Vasco, com essa questão aí de uma possibilidade do Salgado embargar a recuperação, dizendo que não aceita receber apenas 10%, pode haver uma obtenção de liminar contra ele para que a recuperação judicial inicie e se discuta essa questão dos prejuízos causados por ele e demais credores também que possam ter prejudicado o Vasco, para só depois chegar-se a uma conclusão de qual o valor devido ao Salgado ou ao próprio Vasco. Quem garante que o Salgado não possa vir a indenizar o Vasco no futuro pela sentença da Câmara de Arbitragem? É possível, né? Verificar-se um prejuízo causado diretamente por um diretor, na época presidente, né? É possível isso aí. Então acho que o Vasco tem que ficar atento e essa questão de obtenção de liminar para que não caia a recuperação judicial é importante. E se o Pedrinho fizer isso, ele se desengata do vagão do Salgado. Se não fizer isso, prova que estão no mesmo vagão engatados Pedrinho e Salgado e companhia. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.